Olá, psicóloga, psicólogo, aí que tem acompanhado o método integrado, que tem crescido bastante, espero. Você seja uma das pessoas que esteja aí realmente se empenhando para dar esse passo além dentro da psicologia, que com certeza vai ser atuada daqui para frente, porque o mundo inteiro já tem pesquisado a integração de psicoterapias, então espero que você já esteja repensando essa busca de uma monoabordagem, a minha abordagem é essa é aquela. A gente sabe muito, a gente estuda muito para ficar eliminando uma coisa ou outra, né? Agora, hoje, vamos falar sobre alguns princípios da terapia cognitivo-comportamental que integram o método integrado, que a gente assume ali, e outras que a gente prefere deixar de lado, até por motivos éticos, por motivos, inclusive, humanos e de funcionalidade, né? Que por mais que a gente fale de pesquisas e psicologia baseada em evidências, a gente tem que entender que as evidências também mostram que algumas coisas não funcionam. Então não é porque eu pesquiso e está publicado que está falando que está funcionando. É importante ler as pesquisas, que algumas vão mostrar exatamente que não funciona. Então não é que é baseado em evidência que está falando que está funcionando não, viu? Então cuidado com isso. Então vamos lá. Alguns princípios, né? Dentro, se você vai lá no livro da Aaron Beck, você tem diversos princípios, se eu não me engano, 12, 14 princípios que guiam a terapia cognitivo-comportamental. A gente aqui assume alguns deles, especialmente quando a gente está indo focar num problema específico. Quando a gente quer olhar, por exemplo, algum quadro de ansiedade que a pessoa está apresentando, algum quadro de depressão ou tristeza que a pessoa relata ali para a gente, né? Que depois, quando a gente parte para outras profundidades, quando a gente parte para outros tipos de intervenção baseados na psicologia analítica e baseados na fenomenológica existencial, a fenomenológica está presente dentro da TCC também. Se você não sabe, entenda que boa parte da TCC é baseado em Carl Rogers, tá bom? Então, vamos lá. Então, mas quando a gente vai para outros tipos de intervenção, a gente precisa de outros princípios ali para poder abordar, né, a relação terapêutica, combinado? Então vamos lá, primeira coisa é que quando a gente está olhando a pessoa, como ela, a sua consciência cognitiva está funcionando, né, ou não funcionando, ou está desadaptada, como você preferir chamar, a gente entende que aquele quadro depressivo inicial ou aquela ansiedade inicial, a gente precisa lidar com sintomas, a gente não está lidando com doença, a gente está lidando com uma pessoa que apresenta aqueles sintomas. Então, o que eu tenho que entender é como que a cognição dessa pessoa funciona. Como que a cognição dela está interpretando a realidade. Antes de eu falar que eu estou tratando uma ansiedade, tratando uma depressão, eu estou tratando uma pessoa que, por causa da sua cognição, por causa da forma como ela vê e enxerga o mundo, interpreta a si mesma, por isso que ela está adoecendo, por isso que ela está mostrando esses sintomas. Então, por isso, a primeira coisa, a gente vai entender o que se chama conceitualização cognitiva. Quer dizer, eu vou entender como que é o processo. Então, a primeira coisa, eu tenho que entender o modelo cognitivo. O modelo cognitivo é básico, você tem que ter isso na sua cabeça o tempo todo na hora que você está atendendo. Que é, toda situação leva a um pensamento automático que leva a um sentimento, a uma emoção que vai levar a um comportamento, a uma reação fisiológica. Tendo isso em mente, vou dar um exemplo. Você vai apresentar um trabalho. Então, ao querer apresentar um trabalho, vai vir um pensamento automático, vamos dizer assim, nossa, eu não vou dar conta, eu não sei direito. E aí esse pensamento automático leva a uma emoção de um medo, um sentimento de medo, que vai levar a um comportamento ou uma reação fisiológica aos dois. Então, pode gerar um ataque de pânico, você vai ter sudorese, taquicardia, tremor e, ao mesmo tempo, um comportamento de evitação, quer dizer, você só vai ver um jeito de não estar ali. Então, ok? E a partir do momento que você vê uma sequência disso, você vai conseguir entender quais são as crenças nucleares que a pessoa tem. Quer dizer, se ela pensa o tempo todo que ela não dá conta, dentro da TCC vai se chamar uma crença de desamparo, mas eu prefiro traduzir como de incapacidade ou de capacidade, né? O seu oposto,
porque diz mais da nossa língua. Eu acho que é mais fácil de compreender do que quando a gente tenta falar do desamparo, né? Ou pode ser desvalor, ou pode ser desamor, seja lá qual for. Então aí a gente, a partir dessa superfície, a partir de como a pessoa está reagindo ao mundo, a relação dela com o mundo, a gente entende mais profundamente o que está passando ali, quais são as crenças que estão ativadas, né? E eu gosto desse termo ativação, porque me remete aos complexos, né, da psicologia analítica, que quando eles estão ativados, ele toma a consciência da pessoa. Então, tem apesar dos fundamentos teóricos não serem semelhantes, na prática são muito parecidos, né? Então, fique aí à vontade para poder entender dessa maneira, que é como eu entendo, viu? Então, a primeira coisa, a gente está olhando como que essa conceituação cognitiva está acontecendo, como que a pessoa está reagindo ao mundo e tal, qual que depois é a crença nuclear que está ali ativada, como é que eu vou trabalhar isso e vou acompanhando isso, modificando até o momento que ali, quando não precisa mais de alguma atividade, né, de ficar olhando como reage com o mundo, como se sente diante do mundo, é a hora que a gente, opa, beleza, agora já deu aqui, já deu de estruturação, vamos caminhar então num diálogo ali com o paciente, e a gente vai falar disso aqui hoje, num diálogo com o paciente você vai falar, peraí, agora é hora de mudar o foco, mudar o rumo, vamos olhar o inconsciente, vamos olhar a sua responsabilidade diante da vida, porque não existe mais tarefas que você tem que ficar passando ali. Agora é refletir sobre você, sua existência, sua vida, aquilo que faz sentido para você, certo? Segundo ponto, é uma aliança terapêutica sólida. Acho que em todas as abordagens tem uma coisa em comum que é a relação entre psicólogo, profissional e paciente é o ponto crucial para um bom funcionamento da terapia. Se eu não tenho uma boa relação, já era. Se eu não consigo estabelecer uma boa relação, o trabalho não vai funcionar. Você pode ler todos os livros, né? Não sei se dá para ver aqui. Você pode ler todos os livros que tem atrás. Você olha qualquer outra pessoa que está falando aqui, aquele calhamaço de biblioteca atrás, mas, sério, se você não consegue estabelecer uma boa relação com o seu paciente, se ele não confia que você vai ajudar, o trabalho não vai durar um mês, 2 no máximo. A pessoa vai embora porque ela não confia. Então, precisa estabelecer uma relação, uma aliança bem sólida. E o que a pessoa precisa entender? Que você sabe o que você está fazendo. Que você tem consistência naquilo que você está fazendo. Que ela pode confiar que aquilo que você está passando para ela, aquilo que você está exercitando com ela, vai trazer um resultado bom, porque você sabe disso. Então, a gente precisa estar do lado, né? Muitas vezes eu falo, não, o que for possível, que tiver na minha mão para te ajudar, eu vou fazer para te ajudar. Muitas vezes a pessoa, quando ela chega, dependendo do terapeuta, o terapeuta não expõe isso para ela, apesar de estar de coração ali fazendo de tudo para ajudar, mas por não expor, a pessoa não sabe, não sente essa confiança. Então é importante falar, não, pode confiar, tudo que tiver na minha mão para poder te ajudar, eu vou fazer, né? E aí a pessoa sente que tem uma confiança, né? Ali. Outra coisa, né, nesse início do tratamento, né, nesse primeiro momento que a pessoa chegou sintomática, é interessante você fazer um acompanhamento toda sessão sobre como que está, monitorar o humor da pessoa, monitorar os afetos da pessoa. Então, começou a sessão, pergunta como a pessoa está se sentindo, terminou a sessão, como é que você está se sentindo agora? Por quê? É interessante que ela perceba como que ela entrou na sessão de um jeito e ela saiu melhor. Isso dá para ela um ânimo, inclusive para melhorar a aliança terapêutica, dá para ela um ânimo que fala assim, não, então está funcionando. E quando você vai vendo isso sessão por sessão, a pessoa ela também vai percebendo paulatinamente como que o humor dela vai melhorando. Então essa racionalização, essa consciência de que está se sentindo melhor, faz com que a pessoa se vincule ainda mais no tratamento e tenha muito mais coragem de dar os próximos passos, né, que são necessários para a psicoterapia. Toda terapia, eu acho que ela precisa ter isso, ela precisa de uma adaptação cultural. Aí não é só terapia cognitivo-comportamental, mas todas, né? Significa dizer o quê? Adaptação tanto para o indivíduo quanto para a cultura a qual a pessoa vive.
A gente tem vivido, e aí é um ponto que eu não sou muito adepto, eu acho que entra até numa incoerência dentro da TCC, que eu não sou muito adepto, que é uma aderência muito forte ao DSM, né? O que tem se tornado um problema sério para a psicoterapia. Porque a partir dos momentos, eu tive a chance até de ler um artigo da APA falando sobre isso, em que a partir do momento que os psicólogos, especialmente nos Estados Unidos, é importante entender isso, que a TCC surge lá e ela tem um motivo, então, para ela ser do jeito que ela é. Por isso que eu não estou falando de uma TCC pura, é ela dentro do método integrado que abrange muito mais coisa. Muitos psicólogos lá estão submetidos a planos de saúde, mas planos de saúde que hoje tentam determinar o que é considerado terapia e o que não é considerado terapia. Ao ponto de, às vezes, você atender a pessoa por anos e depois o plano de saúde falar assim, não, pelo que você fez não ser considerado psicoterapia dentro dos nossos princípios, você precisa reembolsar ao plano de saúde $10.000. Imagina, alguém chega para você hoje e fala, você tem que devolver R$60.000 porque o que a gente te pagou falando que era psicoterapia a gente não considera mais, né? Então, por essa aderência muito forte aos planos de saúde, existe uma tendência a se aderir muito ao DSM e querer criar protocolos para cada doença do DSM. Tá certo? Então pensa o seguinte, que se você articula, e dificilmente você vai achar dentro do DSM uma doença pura, assim, não no DSM, DSM você acha, né? Enquanto você atende alguém, você vai falar assim, essa pessoa é puramente um quadro depressivo, puramente um TDAH, puramente um quadro de ansiedade, de pânico, seja lá o que for, né? Já fizeram, em algumas pesquisas, mostram que se você tentasse entrelaçar, você teria aproximadamente 15.000 doenças diferentes. E para cada doença, a gente tem feito o que dentro da psicologia? A gente tem criado um protocolo para cada doença. Você vai aprender 15.000 protocolos? E você acha que psicoterapia é pílula? Falar para essa doença, toma isso que melhora? Você, escreve aí embaixo. Você já experimentou alguém falar assim, faça isso, repita isso e dá certo para todo mundo? Igual? Isso que eu estou falando. Se você vai nas pesquisas baseadas em evidência, você vai ver, funciona para 50% de pessoas, mas não funciona para as outras 50% das pessoas. E aí? Você jogou a moedinha para o alto e viu se vai na sorte dar certo ou não vai. Então, cuidado, né? Por isso que eu nunca me aderi à psicopatologia para poder determinar como eu vou tratar uma pessoa. Que é isso, a gente está tratando pessoa. E aí, eu acho muito mais aderente a esse princípio da própria TCC, que gosta de se aderir à DSM, mas eu acho que aqui faz muito mais sentido. Por quê? Você está olhando o indivíduo e a cultura onde ele está, e o seu tratamento diz respeito a isso, né? Como são as relações familiares dentro dessa cultura, né? Especialmente quem mora em cidades maiores, mais ligadas ao trabalho, vai ter culturas mais individualistas. Quando você está numa cidade menor, você tem uma relação familiar mais próxima, tudo tem seus prós e contras, né? Você precisa entender isso. Você está no Brasil, Estados Unidos, Europa, você está atendendo gente do Japão, hoje, né, com essa gama de possibilidade que a gente tem de atender pessoas do mundo inteiro, a gente precisa saber, né, que cada cultura vai exigir alguma coisa. Então, ao invés de querer enquadrar alguém dentro de uma patologia e querer passar um protocolo para isso, você vai fazer um tratamento que seja direcionado para aquilo que é a necessidade da pessoa. Daí a necessidade de desenvolver um método integrado, né, no qual, dependendo do momento que a pessoa está passando, da cultura que ela está fazendo, o que ela está buscando e o que é preciso ser feito, você consegue adaptar ao paciente e não o paciente adaptar a sua teoria, certo? Entendido? Né? Quando a gente está ali, então, olhando bem o sintoma de uma forma prática, pragmática, focada, estruturada, a gente vai estar focando no positivo. Por quê? Não é good vibes only, nossa, todo mundo tem que estar feliz e tal, porque isso a pessoa produz mais. Primeiro que eu acho que é um absurdo você estar tratando alguém só porque ela vai produzir mais no trabalho, né? Pera lá,
Mas o foco no positivo se diz respeito ao quê? Em geral, a pessoa ela chega num quadro muito ligado às questões negativas da própria vida. E se você dá um espaço da psicoterapia, então na mente da pessoa, a psicoterapia já é um local de falar dos problemas, de reclamar, então ela vai abrir espaço só para falar do que está ruim. Agora pensa o seguinte, vamos lá no cérebro. As informações no cérebro elas funcionam a partir de caminhos que aleatoriamente foram criados entre os neurônios e que, de alguma maneira, se encaixaram de uma forma que as informações sempre passam da mesma forma. Então a gente tem a tendência a pensar de uma maneira semelhante, enquanto a gente não é forçado a ir por outro caminho, né? Então um trauma muito grande faz a conexão neuronal ser muito forte, ou a repetição de um hábito, a repetição de uma situação, a repetição de algo que você escutou, faz com que se fortaleça essa conexão neuronal que vai fazer com que você pense de uma maneira semelhante para todas as situações. Então, se a pessoa está pensando de uma maneira negativa, por causa da questão do contexto, da história dela, né, se formou uma ligação muito forte. Quando a gente fala de focar no positivo, é trazer dentro das intervenções, que a gente vai conversar em alguns momentos. Se você tiver interesse de saber mais sobre as intervenções, escreve aqui para eu poder aprofundar ainda mais. Então, quando a gente foca no positivo, eu estou focando você enfraquecer essa conexão neuronal aqui e começar a criar novas conexões neuronais de outra maneira, com outros neurônios, por outros caminhos. E aí, começa-se a ter uma visão mais realista da realidade. É como se a gente estivesse buscando um equilíbrio ali, entre aquela coisa que está muito negativa, a gente começasse a diminuir e trouxesse mais positivo. E entender, por exemplo, as pessoas gostam de mim, boa parte das pessoas gostam de mim, mas nem todo mundo. O que eu faço tem um valor, mas não é valoroso para todo mundo e não é considerado tão valioso pelas mesmas pessoas, pelos mesmos motivos. Eu tenho a capacidade de fazer muitas coisas, mas eu não sou capaz de fazer tudo, né? Tem muita coisa que eu sou incompetente mesmo para fazer. E é normal. Essa é a realidade. O problema seria ou eu pensar que eu não dou conta de nada, ou que ninguém me ama, ou que eu não tenho valor nenhum, ou eu achar que todo mundo me ama, que tudo que eu faço é super valoroso, ou que eu sou capaz de fazer tudo. A gente cai num quadro bem patológico, né? Se a pessoa está pensando assim. Então, o que é necessário entender é isso, que a gente foca no positivo. Acho que tem um exemplo aqui legal. Imagina uma trilha. Imagina você está no meio do matagal, você chegou numa floresta. Não tem caminho nenhum para seguir. A primeira pessoa, ela passa por aquele caminho. Aí, vai lá, pegar seu facão, vai levando e tal, mas ainda dá um caminho mais ou menos, porque a pessoa sozinha consegue passar tranquilamente. Aí a segunda olha, ali parece que alguém passou, mas não tem certeza, eu posso ir para qualquer lugar, mas eu vou para onde parece que passou alguém. Aí passa a segunda, passa a terceira pessoa. O que você já fez ali? Uma trilha. A partir do momento que você faz uma trilha, a quarta, a quinta, a sexta, vai todo para aquele caminho. Imagina o neurônio funcionando assim. O que a gente está fazendo é, beleza, mas você passa por essa trilha, você cai de pedra, se atola num pântano, você tem cobra, será que se eu fosse no outro caminho não vai ser melhor, não? E aí você começa a abrir um novo caminho, uma nova conexão. E a partir do momento que todo mundo vai por esse novo caminho, qual que é a tendência daquele antigo? A natureza vai tomar conta e vai fechar aquela trilha, né? Com o tempo. A mesma coisa, enfraquece o neurônio aqui e fortalece por outro lado. Por isso, a necessidade de focar no positivo. Não é porque a vida tem que ser legal, ótima, porque, né, se você for bem adepto ao método integrado, você vai entender que a existência ela não é tão maravilhosa assim, né? Ela traz desafios na vida. Então a pessoa ela não pode ser iludida de que tudo vai ser feliz, até porque senão ela fica muito mais frágil para lidar com as dificuldades que vão aparecer no caminho, certo? E outra coisa é que, especialmente, eu acho que em muitos momentos durante o método integrado também, mas especialmente quando a gente está lidando de uma forma estruturada, existe uma participação muito colaborativa. Então, na hora que eu vou fazer planos de ação, na hora que eu estou fazendo questionamentos socráticos, na hora que eu estou
organizando a agenda, cronograma, seja o que você estiver fazendo, é feito em parceria. Não é o psicólogo jogando para o terapeuta, falar assim, ó, jogando para o paciente, falar assim, olha, faz aí do meu jeito que vai dar certo, né? Não é isso. Mas também não é ficar em silêncio esperando que a pessoa crie por si só todas as soluções para a própria vida. Até porque se ela tivesse essa condição, ela já estaria fazendo, ela não ia precisar da sua ajuda, né? Então, é nessa colaboração, é nessa construção, nessa parceria que as coisas vão surgindo, certo? E, por fim, que é orientado para objetivos e valores do paciente. Não é onde eu quero chegar, é onde ele ou ela quer chegar. É o que ela almeja para a vida dela naquele momento, porque isso também muda, né? Então, saber quais são os valores da pessoa, saber quais são os objetivos, saber confrontar esses objetivos, esses valores. Mas quando a gente tem valores e objetivos, isso ajuda a pessoa a avançar mais. Então, às vezes a pessoa está perdida, não sei o que eu quero na vida, tal. Ajuda a pessoa a entender onde ela quer chegar, que quando ela consegue criar na mente dela o que ela busca, nem que seja em pequenas partes ou grandiosamente, ela se sente muito mais impelida a entrar num trabalho de terapia, né? Aprofundar ainda mais, tá certo? Então, como eu disse, esses são os princípios que a gente adere e os princípios que a gente não adere, especialmente essa adesão forte à psicopatologia, né? Como se fosse necessário criar um protocolo para cada tipo de doença, e independente. Às vezes a pessoa ela tem lá a sua esquizofrenia, a pessoa tem o seu transtorno bipolar, a pessoa está lá no seu momento depressivo, nas suas ansiedades, mas o mais importante é como ela leva a vida dela. É a construção que ela vai fazer do dia que ela nasce ao dia que a vida termina. Isso é que é importante. Então eu não trato uma doença, eu trato uma pessoa que demonstra determinados sintomas. Então por isso, né, não sou adepto a ficar pegando DSM-5 para criar ali determinados protocolos, como se a minha meta fosse tirar aqueles sintomas. Porque pode ser que eu não vá conseguir. Mas que a pessoa consiga, a partir do tratamento com você, comigo ou com qualquer psicólogo, ter uma vida melhor, apesar de alguns sintomas. Outros a gente consegue superar sim, especialmente a ansiedade e depressão, a gente consegue mais, mas outros não. Tá certo? Então, esse é o ponto 1. Segundo, celeridade do tratamento. Não, o tratamento não está para ser rápido. Uma coisa é, eu quero atender a pessoa, né? Eu quero lidar com as questões mais urgentes dela, isso é importante. E com determinadas intervenções, né, mais focado, objetivo ali nos sintomas da pessoa, ela consegue superar. Então a superfície, tá ok. Imagina uma pessoa super somatizante, que tem psoríase e N coisas na pele. Você precisa tratar a pele da pessoa, mas você não pode deixar de tratar o mais íntimo dela. Então, esse momento é como se a gente estivesse lidando com as questões da pele que vão apontando para as questões emocionais mais profundas. Mas eu não estou acelerando só para liberar o sintoma e a pessoa ir embora, né? Eu estou ali para a pessoa ter um alívio inicial para depois aprofundar em outras coisas, né? Então, essas duas coisas a gente também, diferente, né? De uma TCC mais pura, tudo, a gente não se adere a ela, tá certo? Então, espero que você tenha já entendido, já tenha começado a incorporar como que o método integrado ele pode trazer excelentes benefícios para as pessoas. Não acho que você está indo contra a maré, muito pelo contrário, você está indo de encontro ao que as pessoas desde os anos 90 já pesquisam. Como que eu posso integrar essas abordagens? Eu estou te trazendo aqui esse conhecimento para que a gente possa desenvolver a psicologia no Brasil ainda muito mais. Tá certo? Então, beijão. A gente se encontra semana que vem. Tchau, tchau.